de madeira. Aí A seleção estava aqui, né, na Copa. A seleção brasileira estava aqui, né? teve. Vamos gravar, então? Aqui já está na hora. Um pouco também teve aqui. Então, Lá embaixo. O hotel mesmo é lá embaixo. Aqui também é, mas o pessoal que põe no pool. Aqui é quem mora, morador. Esse lado daqui. então tá. Vamos gravar, então. Então, o senhor vai começar falando o seu nome, o ano que o senhor nasceu, onde o senhor nasceu, onde se formou, e começa contando quando o senhor veio para Brasília. Ok. Tá bom? Vamos lá, pode ir. Meu nome é Vanderlei Valim. Nasci no interior de São Paulo em 1936, na cidade de Ituverava. Fica próximo de Ribeirão Preto. Vim. Meu pai, na Segunda Guerra, mudou-se para Goiânia. Foi convidado pelo Saião, famoso na época, para montar uma serraria para terminar a construção de Goiânia. Goiânia também é um pouco nova, não tão quanto Brasília. Então, quando eu fui para Goiânia, eu era menino de 11 anos, mais ou menos. E lá, estudei o primário, comecei lá no interior de São Paulo, terminei o primário, ginásio, científico. E fui estudar engenharia, inicialmente em Uberaba. Mas a escola entrou de greve lá, tudo, e naquele tempo podia mudar. Eu transferi para o ano no Rio de Janeiro. Formei no Rio de Janeiro. Nasci no ano de 1936, repetindo. E vou continuar então a minha vida. Por que Brasília? Como Brasília surgiu na minha vida? Em 1960, vim passar as férias na casa dos meus pais, em Goiânia. Era janeiro, frio, aquele tempo chovia muito, parecia com esse dia de hoje. Meu tio tinha pequenos negócios começando aqui em Brasília. Ele. Nas férias ele falou assim, você quer conhecer Brasília? Eu falei, claro que sim. Era difícil chegar aqui. Era toda estrada de terra e era mês de muita chuva, muita lama. Nós saímos de Goiânia mais ou menos assim, 10 horas da noite. Vamos chegando amanhecendo o dia aqui, e no Núcleo Bandeirante. No Núcleo Bandeirante, por quê eu queria vir? Um colega meu, lá da universidade, o tio dele era um engenheiro responsável pela empresa metropolitana, que o acampamento era o único que tinha no Núcleo Bandeirante. Essa é por aqui. Foi que era assim. Eu não sabia onde era ali. Ali tinha muita gente, bastante. Um negócio de... Ele me levou até próximo. Eu acabei de chegar na metropolitana. Chovendo fino. Frio demais, demais. Quando eu desço do carro, se andar ali, quando eu estou chegando, nunca vi um mundo de... Nós chamamos aqui em Brasília de peões de obra. Mas era muito. Todos com capa de plástico e capacete, entrando nos caminhões cobertos de lona, e tudo rindo, brincando. Eu nunca vi tanta alegria. Parecia que era uma festa. Bom, chuvoso, tudo entrando dentro de caminhão para ir trabalhar. E aquele, eu achei tão estranho. Aquele me guardou. Chego no engenheiro, era o doutor Paulo, que era o engenheiro responsável pela metropolitana. Me apresentei, dizendo que era colega do filho, do sobrinho dele. E ele me atendeu muito bem, por sinal. Acabamos de conversar, eu perguntei, eu estranhei um fato que eu vi aqui, que eu nunca pensei que houvesse. Tanta gente, subindo em caminhões, chovendo fino, mas chovendo, lama demais, frio, e todos brincando, tiravam o capacete, tudo cantando, outro assoviando. Era uma alegria que eu nunca tinha visto. Perguntei, por que isso? Deu uma paradinha, olhou para mim. Ele disse a frase perfeita. Eles dizem que aqui é a terra prometida. Não é só eles, não, olhou para mim. Não é só os peões de obra, não. Muita gente fala isso. Naquele momento, eu falei, virei para Brasília. A decisão de eu chegar em Brasília. Formei engenharia em 1964, no Rio. Montamos uma pequena empresa, eu não tinha condição nenhuma para montar uma empresa, pequena empresa,
Ele tinha experiência, bastante experiência. Ele era mais velho que eu, 4 anos, já faleceu. Leôncio Barbosa, o nome dele. Aí, Rabelo, eu já conhecia o pessoal, nos convidou para fazer as obras de concreto no trecho da Rio-São Paulo. Deixa eu estar enganando tanto aqui. São Paulo-Rio, Via Dutra. Para fazer as obras de concreto. Montamos a firma e fomos trabalhar de subempreiteiro para a construtora Rabelo, fazendo pontes, viadutos, galerias, todas as obras durante um trecho de 50 quilômetros da Via Dutra. O centro era a cidade de Lorena e ali nós moramos quase 3 anos. Tocando. Em 2007 é inaugurado a São Paulo-Rio. Imediatamente mudei para Brasília. Cheguei aqui em 1967. Fui morar em Taguatinga. A minha esposa ficou em Goiânia, que não tinha condições. E ali eu ia quase depois a Goiânia para visitar, porque tinha que trabalhar muito. Ela vinha mais aqui do que eu ia lá. Mas foi assim que nós começamos a vida aqui, que foi um dos melhores lugares. É lugar que a gente lembra com uma saudade tão grande. Isso aqui era diferente. Tinha razão deles falar que a terra prometida. Para mim foi. Comecei a vida sozinho, conheci ninguém, fazendo pequenas obras, porque não existia a figura do responsável técnico, aquele engenheiro que tem aquele atestado. A empresa tinha que ter. Então, eu ia nos convites das Nova Cap, por ali, convite você dá uma pequena, um negocinho lá, outro lá, nem. Mas a vida continua. Determinado momento, eu pegava as obras direto da Rabelo, que um engenheiro que estava lá, no falecimento de um chefe daquele, veio para cá. Então era conhecido, muita gente demais. Ele disse: entre na obra que vocês quiserem e use o nome da Rabelo. Então nós passamos a fazer obras maiores, mas tudo em nome da Rabelo. Porque a gente fazia todo o processo de concorrência, mas no nome da Rabelo, porque não existia a figura do responsável técnico. E vamos começando aquilo, fiz ponte aqui, a vida foi subindo. Em determinado momento, foi lançado 2 pontes depois de Braslândia, longe. Tinha que ser feito em 6 meses, as 2 pontes. É longe. Aí, longe em termos de chuvoso, não tinha asfalto, nada para lá. Torna-se mais longe por causa do acesso. Aí, qual que era a rodovia? Qual que era a rodovia? DF2. Hoje eu não sei se é mais. Fica na divisa com Goiás, um rio chamado Rio do Sal. Ali, para dentro, ali. Fizemos lá, fui para lá, falei, eu vou fazer essa ponte rápida. Vou mesmo. Então as 2 pontes tinham 6 meses para ser feito. Então, não tinha muita condição. Tinha um carro, um Fusca. Aí peguei o pessoal de Goiânia e trouxe para me fazer ajudar. Lá já tinha uma equipe bem boa. Eu trouxe eles, um pouco deles aqui, os armadores, os chefes de concreto, aquelas coisas todas. E começamos a ponte. Foi quando eu conheci o diretor-geral do TRE, Dr. Cláudio Starling. Naquele momento, um dia nós estávamos lá, eu estava lá, o rapaz que operava a betoneira, ele tinha tomado as cachaças por lá e não apareceu. Eu fui para a betoneira. Roupa comum. Estou lá, concretando a fundação. Quando eu vejo chegando 3 carros, eu falei, já me acumulavei, falei, está na cara que é o pessoal de fiscalização. Era o Dr. Cláudio, o diretor-geral do DR. Quando ele chegou, ele perguntou, aonde está o encarregado? Eu falei, sou eu. Ele olhou aqui, o que é fundação? Tudo. Ele é extremamente rígido e duro, Dr. Cláudio. Era um homem fantástico, fantástico. Ele olhou e falou assim para mim, que estava ao seu lado,
nós estamos ferrados, não vai sair nada. Aquela hora, bom, nem como carregado. Falei, peraí, fiz um ranchinho de folha de coqueiro, pus cama, passei a morar ali. Quase. Primeiro que era longe, em termos de estrada, de terra, barro. Então passei a morar ali. 60 dias, mais de 60, para fazer as 2 pontes. Dentro de 2 meses e meio terminei as 2 pontes. E fiz questão de caprichar, porque me senti humilhado ali. Aquela hora, falei, peraí. E fiz a ponte. Chego ao DR, no outro dia, falei, opa, para falar com o doutor Cláudio. Eu não quis me atender, porque não pôde atender. Então eu disse para a secretária dele, diga a ele que estão construindo a ponte tal, que já terminei as obras. Nem 3 meses não era ainda. Bora. Daí 4 dias me chamam. Fui lá. Eu quero conversar com você. O que você fez? Tem uma coisa tão bem arrumada, tão caprichei mesmo. Como é que você fez no prazo Deus? Eu falei, doutor Cláudio, é o jeito da gente. É o jeito da gente. A gente vai rápido, porque não tem tempo de fazer outra. Ele falou assim, vocês têm atestado? Eu falei, não temos não. Porque, para começar, não tem jeito, porque não podia ter o responsável técnico. Como é que você começa com um atestado? Né? Eu já sabia, não cheguei a tanto. Mas ele entendeu. Falou assim, parabéns, vou precisar de você. Já me deu uma alegria. E aí começa a história, que eu acho que é aí que a gente acertou o caminho. Aí, em determinado momento, estava fazendo a barragem do Rio Descoberto. E tinha que fazer uma ponte 10070, aquele com a águas linda. Falou assim, foram esquecido de fazer aqui, o tempo passou, você pode fazer a ponte? Eu falei, claro, arranja um responsável técnico. Eu fui rapper, eles me informaram um que morava em Araxá. Ele veio, um senhor bastante idade, que fez, inclusive, aquele grande hotel que tem lá, fantástico. Foi o homem que construiu o Catetinho. Ele que veio com os caminhões. Uma história linda, a construção tem nem isso, dos violeiros. Aquilo ali é outra coisa. Aí, ficou meu responsável técnico. Entrei na concorrência. Já puseram 3 meses para ninguém. Eu fiz em 2 a ponte. E continuei fazendo obras, viaduto, devagarzinho, tá. Em determinado momento, o doutor Cláudio falou assim, eu quero te levar, o governador quer conversar com você. O governador chamava Hélio Prates da Silveira. Não sabia. No outro dia eu cheguei lá e fomos juntos para o palácio, que é pertinho. Chegamos lá, o governador diz o seguinte, para me ouvir, Cláudio, um dos homens de maior confiança. Eu preciso de construir uma ponte sobre o lago. Interrompo um pouquinho para dizer, já tinha começado a construir a Costa e Silva, só que ela, quando estava fechando, ela desabou. Ficou só as extremidades. E aquilo ficou muitos anos que tem pendurado ali. E o governador Hélio Prates queria construir uma ponte, porque o acesso estava ficando muito difícil, tem que ir no aeroporto para ir para o lago. O lago estava crescendo muito. Ele disse assim, do doutor Cláudio, me orientou que você tem condição de fazer uma ponte. Eu falei, eu agradeço, doutor Cláudio. Você faz? Faço. Pode começar. Sim, sim. Eu falei, tá ok. Isso era no meio da semana. Eu já não tinha projeto, não tinha nada. Íamos fazer um convite para fazer uma ponte. Convite. Coisa que estava difícil no começo, no fim tudo aparece. Aí fiz aquela ponte. Ela tem que ser feito em 6 meses. Ele ainda falou comigo, o governador, não é 6 meses não, são 180 dias eu quero. Vou passar a contar segunda-feira. Pronto. Pequeno, fininho, tudo ali. Mas a vontade é isso aí. De um acampamento, uma casa de lado, um quarto para mim, e comecei. Primeira coisa, eu já conheci um dos maiores calculistas que nós temos, chamado Valmor Zeredo.
Eu já tinha feito para todas as pontes que eu tinha feito, essas menores aí, que eu acabei de falar, é ele que fez os cálculos para mim. E ele mora até hoje, pertinho da ponte ali, à beira do lago. Fui lá e falei com ele, não há problema. Traga para mim o posicionamento que você quer e depois da manhã você pode pegar para dizer onde vai ser feita a sondagem. São 44 fundações dentro da água. Peguei, levei. Daí, uma semana está pronto o projeto daquela ponte, que é simples. Tinha que ser para fazer nesse prazo. Exatamente 3 dias antes, 180 dias, estava pronta a ponte. Era um dezembro, aquele tempo chovia muito. Hoje não. Então, chovendo fininho, treco, todo mundo trabalhava com essa capa de plástico, dia e noite. Gente, você não achava em Brasília. Eu pegava no interior de Goiás, comprei um ônibus velho para trazer, levar esse pessoal, que não tinha. É dificílimo. Então, estou tocando. Terminou, o governador foi lá olhar e falou assim, eu quero que você faça, que monte alguma coisa, qualquer custo, não tem problema, tudo aqui, mas eu quero inaugurá-la com uma festa diferente. Eu pensei, tudo bem. Debaixo da ponte eu faço um tabuado grande, fiz a cerquinha ao redor, todo um dia, para ter o material da ponte mesmo. Então fiz um tabuado grande, depois uma cerca. E naquele dia eu levei um conjunto de música para lá, convoquei uma empresa aí para fazer almoços, levei tudo. Lá se foi o governador com a senhora e toda a equipe, e muita gente que levou, e nós debaixo da ponte, ele fez um discurso, agradecendo a tudo, e se dirigiu a mim dizendo, você é um herói. Eu não precisei acreditar. O doutor Cláudio estava junto. É um prazo até dificílimo, porque não tinha nem projeto. Parabéns, tudo ali acabou a festa, foi. Dali para frente, já mudou tudo. Aí eu fui construir prédios na minha empresa, já tinha produção, fiz vários prédios, muito, em todos. O primeiro que eu fiz foi em Taguatinga. O primeiro prédio que teve em Taguatinga foi eu que fiz. Na ala sul, chamava Concorde, foi quando inaugurou aquele avião chamado Concorde. Eu pus o nome lá no prédio. O limite era 4 andares máximo. Hoje, o primeiro prédio ali. Eu depois fiz vários na cidade, muitas obras mais, e fiquei amigo em função dessas outras, me chamaram para fazer obra em outros estados. Conheci o Sarney, na época senador, fazendo obra no Tocantins, lá no Tocantins, desculpe. E outros, muito mais, fazendo obra. Sobre o Rio Tocantins, já fiz ponte, 2 pontes sobre o ponte, mais de 1000 metros. Com o Sarney o senhor trabalhou aonde? Foi? A ponte? A ponte. A ponte no Tocantins, a cidade chama, a primeira foi chamar Peixe, a cidade, Peixe. E o Sarney era o que na época? Não era presidente. Era presidente da República. Começando na presidência. Eu pus o nome Ponte José Sarney. Até o nome está lá até hoje. E forma assim, determinado momento, a idade vai chegando, morre meu parceiro, amigo, casado com a minha irmã, que é o Leôncio. 2 filhas, não tinham quem continuar. Eu fui desativando. Foi quando aparece o Roriz. Eu vou contar a história. Isso. Se não puder, depois você ajeita. Você nem queria que eu fosse o governador. Mas eu não nasci para isso. Eu era um empresário, eu tinha empresa, eu não sei engatar uma coisa com a outra. Eu fui criado de uma maneira de. Meu pai era extremamente rígido com segurança financeira. Eu chamava-se antigamente da bigode. É papo que existia na época, meu pai era desse jogo. Fomos criados 4 irmãos, assim, todos 4, desse jeito. Então, eu não tinha noção de nada disso. Aqui nunca tinha eleição, era tão bom. Não existia Câmara, claro. Aí